Mas amém, então vamos para a pregação, amém? Então, boa noite, família. É incrível poder estar com vocês aqui hoje. É um privilégio poder pregar a palavra de Deus, é um privilégio poder aprender mais de Deus, compartilhar o que Deus tem me ensinado durante esse tempo. E, claro, a gente teve uma pregação que a gente parou em Neemias capítulo 3 e a gente não passou dele. Né? A gente parou lá, a gente leu Neemias 1, 2 e 3. A gente parou no capítulo 3. Eu pensei, nossa, seria incrível a gente poder continuar, né? Um pouquinho mais de Neemias, mesmo que a gente vai começar. A gente vai ter também nossos princípios básicos e também a série no livro de Atos, que vai ser incrível. Mas ainda assim é incrível poder também ler um pouquinho de Neemias, que eu acho que Neemias é um livro muito inspirador. Só que tem uma coisa com Neemias, bem parecido com Josué, cada versículo tem tanta coisa dentro dele. É como se fosse um turbilhão de informações dentro de um único versículo de cada um dos capítulos de Neemias. Então eu sou grato, pelo menos é um livro curto, né? Então não é muita coisa, mas ajuda muito a gente a entender várias realidades espirituais que Deus nos dá. Amém. Então vamos lá abrir em Neemias capítulo 4. E eu acredito que como discípulos, muitas vezes, nosso maior inimigo não é Satanás. Nosso maior inimigo não são as pessoas, não é o ateu, não é o agnóstico, não é a igreja católica, não são os muçulmanos que estão na parte norte do país, queimando as igrejas. Eu acredito que muitas vezes nosso maior inimigo é nós mesmos. O que isso significa? Significa que muitas vezes Satanás nem precisa fazer muita coisa. A Bíblia fala que nosso coração já é inclinado à rebelião, inclinado ao pecado. O que isso significa? Que significa que naturalmente, se eu quiser agir da maneira natural, agir da maneira que Yuri gosta de agir, certo? O que o Yuri vai agir? Como que ele vai ser? Ao pecado. Então, muitas vezes acredito que nós mesmos somos o nosso maior inimigo. E o que acontece é que Satanás, para ajudar tudo isso, ele vai contar mentiras para você, até mesmo sobre o povo de Deus, para que faça você duvidar. Então, muitas vezes Satanás não precisa te falar algo novo, mas ele fala algo que você já acreditava sobre você mesmo. O que ele faz? Ele te dá uma identidade. Então, muitas vezes a gente peca, claro, porque somos seres humanos, não somos perfeitos, mas ele vai lá e peca e ele vai lá e fala, essa é a sua identidade. Você é alguém impuro, você é mentiroso, você é alguém orgulhoso, você é alguém que não é submisso, essa é a sua identidade, você é alguém preguiçoso, é isso que você é e você não vai mudar. E ele quer que você acredite nisso e fique nessa mentalidade. Ou então, não, ninguém te ama, você precisa trabalhar mais para poder ganhar o amor ou merecer o amor das pessoas. Ou então, ninguém quer ter você por perto, você não tem nenhum real amigo. Ele vai te contar essas mentiras mais e mais vezes, até no momento que você ficar preso nelas. E isso acontece, a gente acaba estando presos por nosso próprio pensamento, nossas próprias acusações. E fica ali, Satanás não está nem fazendo muita coisa, na verdade só reforça o que você já acredita. Eu acredito que muitas vezes a insegurança faz a gente cair muito longe de Deus. A insegurança é literalmente o oposto de fé. A Bíblia fala que a palavra grega para fé é confiança, ser confiante. Então o que significa? Não é uma autoestima que é de mim mesmo, mas uma estima que vem de Deus. Então eu sou confiante, eu tenho coragem, porque eu confio e eu sei o Deus que eu sirvo. Então essa é a confiança que eu tenho. Agora, se eu sou inseguro, significa que eu não confio no Deus que eu sirvo. Não confio no Deus que rege os céus e a terra. Então o que é isso? É uma falta de fé tremenda. E realmente, eu acredito que a sua falta de fé, a sua insegurança é a prova da sua falta de fé. Vamos ler Neemias capítulo 4, a gente vai ler o versículo 1 e 2. Pega, irmão. A Bíblia fala, Neemias capítulo 4, versículo 1, fala assim: Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. Então o que estava acontecendo? Neemias, ele está lá na terra, ele está lá junto com o rei, e o rei chega, aí ele está lá e recebe, na verdade, relatórios sobre o que estava acontecendo com o povo de Deus. E eles falam que, nossa, o povo de Deus e os judeus estão sendo humilhados. Os muros são destruídos, tudo está caindo na ruína, e vai lá, Neemias fica extremamente entristecido. E ele vai falar com o rei. Ele fala, nossa, e o rei, ele chega na presença do rei, e o rei nota que ele está triste. E aí o rei pergunta para ele, por que você está triste? Eu vejo que isso não é de doença, mas é uma doença do coração. E aí ele fala para o rei, como que eu poderia estar feliz? Como que eu não ficaria triste sabendo de como o meu povo está? Sabendo que a cidade onde meus pais estão, na verdade, sepultados, está em ruínas. E aí o rei pergunta, me fala o que você deseja. Neemias vai, ele ora a Deus, e Deus vai lá, e Deus vai lá, fala com ele, dá sabedoria para poder falar com o rei. Ele volta a falar com o rei e fala para o rei tudo o que está acontecendo e o que ele realmente queria, que era reconstruir a cidade de Deus. E o rei vai lá e dá permissão. E ele vai lá, pensa em estratégias, como fazer as coisas, e Deus passa cada um ponto por ponto do que ele deveria fazer.
E é incrível, ele vai lá, recebe a permissão, e agora ele volta. Mas ele se encontra com essas pessoas, Sanbalat e Tobias, que estão indo contra ele. E aí aqui fala que Sanbalat, fala que eles estavam, na verdade, quando eles estavam construindo, ele fica furioso. E aí ele vai contra o povo de Deus. E ele começa a ridicularizar o povo de Deus. Mas vamos continuar no versículo 2. A Bíblia fala: na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir recitar as pedras de construção daqueles montes entulhos de pedras queimadas? Vamos parar por aqui. O título da pregação de hoje: 5 características do povo de Deus. Então a gente vai ter 5 pontos hoje, 5 pontos curtos, se Deus quiser. E a gente vai passar por 5 características do povo de Deus. Vamos ver quais eram essas 5 características. Porque essas 5 características são o oposto das 5 características que Sanbalat e Tobias dá para o povo de Deus. A primeira característica que Sanbalat fala esses frágeis judeus. O primeiro ponto, um povo forte. Satanás olha pra gente, olha pra você e pensa, ele é frágil. Por quê? Porque olha pro seu pecado, na sua própria identidade que você se deu. Olha pra sua insegurança e pensa, não, Yuri não vai conseguir vencer a impureza. Não vai conseguir vencer a mentira, o orgulho dele, não, é impossível. Mas com Deus a gente pode ser forte. Querendo ou não, o povo de Deus tinha sido destruído. Tinha sido um povo que tinha sido literalmente abalado e realmente humilhado pelo povo assírio, babilônico e todos os povos estavam em volta deles. E aí, qual que é a imagem que eles tinham do lado de fora? Qualquer pessoa que passasse poderia ver que era um povo vulnerável. Então eles olhavam e realmente pensavam, nossa, o que esses frágeis judeus vão fazer? Imagina as pessoas olhando para dentro dessa sala e pensando, nossa, o que esse grupo pequeno vai fazer de pessoas? Será que eles podem mudar alguma coisa? Eu acho que não tem poder nenhum. Naturalmente, o ser humano tem um caráter de vítima. Achar que o mundo está contra ele ou contra ela, certo? Então alguma coisa acontece, alguém me fecha no trânsito, fala, o mundo está contra mim, Satanás está me atacando. Ou então foi lá no mercado comprar, não tinha o que você queria comprar, não tem aquele suco que você gosta. Ou então o pagamento atrasou um pouco, fala, nossa, o mundo está contra mim. Ou então chegou atrasado, acordou atrasado e pensa, nossa, a alma maligna me manteve dormindo nessa cama. Quando na verdade, nem Satanás lutando contra você ali, não. Não, mas isso é verdade, mas a gente tem essa mentalidade de vítima. A gente dá tanto crédito para Satanás que ele fica até meio surpreso. Fala, nossa, que crédito todo esse que eu estou recebendo? Eu não fiz todo esse trabalho, eu não sou onipresente que nem Deus. Eu não sou onipotente e tenho o poder de fazer todas essas coisas. O poder que ele tem é o poder que você dá a ele. Essa é a realidade. As pessoas têm o poder que você dá a ela. Pense em dinheiro por um momento. É um pedaço de papel, literalmente. Mas por que raios esse pedaço de papel tem tanto poder? Que causa guerras, muda o estado emocional de pessoas. Na verdade, cria pessoas, cria amizade, relacionamentos. Por que esse pedaço de papel tem tanto poder? Porque pessoas deram poder para esse pedaço de papel. Da mesma forma, com outras pessoas, relacionamento com as pessoas, mas também da mesma forma que a gente vê Satanás e Deus. O poder de Deus na sua vida também está relacionado ao poder que você dá a ele na sua vida. Você quer se tornar um povo forte de Deus, você tem que dar o poder a Deus. Tem que permitir que ele vai realmente reger cada dia da sua vida. A realidade que a gente perde tantas vezes é que a gente tem lutado contra nós mesmos e perdido. Certo? A gente quer acordar mais cedo para poder ter o devocional de manhã. Mas fica tão preguiçoso e coloca lá a soneca. E dorme mais. Perdeu uma batalha. Tá lá, tá no seu trabalho, alguém te ofende. Ou então fala algo de uma forma mais respeitosa. E você já começa a pensar várias coisas ruins. Ou então falar mal daquela pessoa para outra pessoa. Perdeu mais uma batalha. Passou alguém na rua, você começa a olhar de forma impura. Perdeu mais uma batalha. Essas batalhas não são contra Satanás, são contra você mesmo. Eu acredito sim, Satanás coloca as coisas no nosso caminho para fazer com que a gente caia na tentação, mas no final ainda assim é uma escolha. Certo? Ninguém do nada, nossa, involuntário, eu fui lá e movi, fiz isso. Não, é uma escolha nossa. É literalmente, eu escolhi estar aqui agora. Ninguém me forçou, ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou, Yuri, se você não for lá pregar, eu vou te matar. Foi uma escolha minha estar aqui. Da mesma forma, foi minha escolha também
Foi minha escolha também cair em pecado, viver em pecado durante a minha vida inteira. Durante 18 anos da minha vida, viver nas trevas. Foi minha escolha, não foi ninguém que me forçou a isso. Por mais que eu queira colocar a culpa, não, porque o meu pastor deveria ter me ensinado isso. Não, porque o meu líder deveria ter me dado essa direção. Eu deveria ter recebido mais conselhos, deveria ter mais pessoas na minha vida. No final, ainda assim, foi a minha decisão. Eu tinha a mesma Bíblia que eles tinham. Na verdade, eu sou tô até numa situação melhor, porque naquela época eles não tinham essa Bíblia compilada que a gente tinha. Tinha lá uma página no profeta Isaías, outra de Jeremias, outra de Salmos, Davi, e eles usavam isso e ainda viviam a vida de uma forma pura. Imagina isso, para poder memorizar naquela época, muitas vezes a palavra de Deus era transformada em poemas e músicas. Eles tinham que decorar os poemas e músicas das sinagogas para poder decorar as escrituras. Imagina o quanto de zelo eles não tinham. Eles não tinham isso. Não tinha um aplicativo do celular que mostrava as escrituras para eles falar, não, eu quero a NVI hoje. Não, eu vou olhar na João Ferreira de Almeida. Hoje eu estou um pouco mais duro. Mas essa é a realidade. Então, o que isso mostra? A Bíblia fala que o coração do homem ficaria cada vez mais duro. Que a iniquidade apenas aumentaria. Isso mostra apenas o nosso coração. Mas a gente pode tornar um povo forte. Acredito que a gente pode ser forte. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 16. Vamos, irmão, prega. A gente pode ser forte se a gente focar em Deus. Se a gente realmente dá força para Deus poder realmente fazer alguma coisa na nossa vida. Ele não vai forçar com que você tenha um relacionamento com Ele. Ninguém vai te forçar a ter um relacionamento com Deus. Isso é impossível. Um relacionamento com Deus forçado não é um relacionamento com Deus. Muitas pessoas podem falar, eu me acho manipulado ou manipulada. Mas por que isso? Pessoas se sentem manipuladas muitas vezes porque elas não estão fazendo mais do que elas gostariam de fazer. Não é verdade? Fala, você está me manipulando a fazer isso. Por quê? Porque você não está mais vivendo livre como você achava que era a sua liberdade. Não posso mais ter conversas impuras, não posso mais mentir, não posso mais fazer isso e aquilo outro e estão me manipulando. Por quê? Porque agora você lê mais a Bíblia. Porque agora a Bíblia está sendo aberta e mostrada para você. Esse é o poder de Deus. Se você quer aceitar ou não, você escolher. Olha isso, em 1 Coríntios 16, a gente vai ler o versículo 13. Olha o que a Bíblia fala. E sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor. Então, 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14. A gente pode ler de novo. As pessoas ainda estão chegando lá. Para que elas possam acompanhar. Aí fala assim. 1 Coríntios 16, versículo 13. Fala, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor. Uau. Ele fala para gente ser forte, mas logo após ele fala, faça tudo com amor. Então, fazer tudo com amor é necessário força. Sem força, você não consegue fazer nada com amor. O amor não é um sentimento, ao contrário do que a gente acredita, muitas vezes, certo? O amor não, eu sinto algo no meu coração, então definitivamente eu amo a Deus. Ou então eu amo essa pessoa, amo meus pais, amo minha família, porque eu sinto isso no meu coração queimando. O amor, na verdade, a palavra em si é um verbo, que na verdade significa que é uma ação. Então o amor é uma decisão. Amar alguém é uma decisão. Você não acorda amando essa pessoa. Não, você decide amar. Você decide amar o que você faz. Não é que você do nada fala, não, eu amo, e agora eu não acordei do nada, eu amo basquete. Não, eu decidi. Eu decidi jogar, decidi assistir os jogos, e cair e ficar cada vez mais renovando esse amor que eu tinha pelo basquete. Da mesma forma também é necessário colocar muita força, muito esforço e tempo é necessário para poder cultivar o amor. Então, realmente, eu acredito em tudo que você quiser fazer. Para que o homem possa liderar também, é necessário força e amor. Para que a mulher possa ser submissa também, é necessário força e amor. Não é fácil. Para tudo isso é necessário muita força. Vamos lá para Neemias capítulo 8. Vamos ver de onde vinha a força de Neemias. De onde vinha a força que Neemias tinha para poder reconstruir o povo de Deus. Reconstruir toda aquela cidade. Vamos lá para Neemias capítulo 8. Vamos. Esse livro de Neemias é incrível. Eu quero poder fazer uma série nele um dia. Se Deus permitir. Eu percebi que séries não são tão fáceis quanto eu pensava. É mais fácil fazer quando você sente no coração, assim. Brincadeira, não sinto as coisas no coração.
Eu ia falar coração enganoso, então não siga seu coração. Mas Neemias capítulo 8, versículo 10, olha o que a Bíblia fala. E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam, do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm. Preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então, da onde vinha realmente a força de Neemias? Ele fala que a alegria do Senhor era o que trazia a força dele. E agora isso faz muito sentido, certo? Por quê? Que a gente olha as Escrituras e vê Jesus Cristo, que ele fala que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, da onde vem a força de Jesus? Vem de fazer a vontade de Deus. E a pergunta que tem que fazer para si mesmo, de onde vem essa força? Será que talvez aquela soneca no meio do dia pode vir, nossa, agora eu tenho força? Ou então da sua família, quando a família está em paz e está tendo um relacionamento muito bom, aí que vem minha força? Talvez de relacionamentos, pessoas, ou então namoros, ou então casamento, ou seja lá o que for, então relacionamento de amizade. Ou então de pessoas falando bem de você, tendo muitas pessoas que, nossa, te levantam, então a minha força vem dali. Ou será que vem realmente de agradar a Deus? Segunda característica do povo de Deus, focado na construção do reino. A outra pergunta que ele fala, que Sanbalat fala para eles, fala, será que eles vão reconstruir o seu muro? O que seria a reconstrução do muro? Significaria e mostraria a reconstrução do reino de Deus. Vamos para João capítulo 14. O que é interessante ver na Bíblia, certo? O que a gente vê na Bíblia, algo interessante é que quando Deus dá uma direção para o povo dele, ele sempre pede para eles fazerem algo grandioso. Ele não pede fazer coisas medíocres. Eu não acredito que alguém seja chamado a ser um discípulo para viver uma vida medíocre. Prega, Yuri. João capítulo 14, versículo 12. Olha o que a Bíblia fala. Isso é Jesus falando. Fala, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Uau! Então o que ele fala? Ele fala, olha, vocês estão maravilhados com as coisas que eu tenho feito. Incrível! Mas adivinha, vocês teriam fazer coisas ainda maiores. Eu fiquei olhando para isso e falei, caramba, que loucura. Imagina, fazer coisas maiores que Jesus. Porque quando a gente olha para ele, agora o que é maior do que a multiplicação dos pães? O que é maior do que transformar água em vinho? O que é maior do que andar sobre as águas? Eu pensei, caramba, ele fez tantas coisas incríveis e agora ele pede para fazer algo maior do que ele? E aí a única coisa que eu consegui pensar que é maior do que a transformação de pães, não é uma transformação de pães, mas uma transformação de vida, de coração. Vamos lá, Yuri. O reino de Deus é a força ativa de Deus na Terra. Um grupo de pessoas completamente comprometidas com testemunhos incríveis. Vamos lá. Então o que é essa coisa maior do que ele tem mesmo feito? Eu acredito que essa coisa maior a gente pode ver em Atos capítulo 2. A gente vê no versículo 41, quando 3.000 pessoas são adicionadas ao reino de Deus. 3.000 pessoas estão quebrantadas no seu coração. Elas querem mudar, querem se arrepender e entram no reino de Deus. Onde tem o primeiro culto da igreja do primeiro século. Eu acredito que essa é a coisa maior que ele falava. Essa era o maior, não era transformar água em vinho, isso não salvou ninguém. Fazer a multiplicação de pão não levou ninguém aos céus. Andar sobre as águas também não perdoou o pecado de ninguém. Agora, o batismo, quando ele fala em Atos capítulo 2, sejam batizados cada um de vocês para receber o perdão dos pecados, ali sim a gente tem algo maior. Algo que nunca foi visto antes. Sabe? Você tem que perguntar a si mesmo. Porque aqui a gente vê que eles estavam focados a construir e reconstruir o muro. O que tem tomado o seu tempo? O que tem consumido o seu tempo diariamente? Não estou falando que você não tem que trabalhar, tem que ficar na rua o dia inteiro lá, segurando uma placa, Jesus te ama, ou algo assim do tipo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas dentro do seu trabalho, quais são a sua conversa? Quais são os tópicos dela? Na faculdade, do que você fala? Nas amizades, quais são as conversas? É para avançar o reino de Deus? É para ajudar a construir realmente o caráter de Cristo dentro das pessoas? Ou apenas mais um pau jogado fora? Vamos lá, Yuri. A gente precisa ter fé que a gente pode fazer coisas grandiosas. Ou então você está tão sem fé que ao invés de coisas maiores que Jesus, começa a focar no seu trabalho,
porque ali você pode fazer coisas maiores do que os seus colegas de serviço. É mais fácil, certo? Ou então, ao invés de focar em Jesus, as coisas grandiosas que ele fez, eu começo a focar nos meus amigos, porque eu vi o que eles fez e eu acredito que eu posso fazer coisas ainda maiores do que eles. Mas é difícil olhar para Deus e pensar, eu posso fazer coisas ainda maiores. Ele falou que eu poderia, então eu tenho fé porque Jesus não mente. Então eu posso fazer coisas ainda maiores, eu posso ajudar pessoas, posso mudar a vida das pessoas. E não apenas isso, eu posso mudar a minha própria vida. Quando a gente olha para Jesus Cristo e olha para Deus em si, o chamado que ele teve para cada uma das pessoas, quando ele efetivamente falava com o povo de Deus para dar uma missão para eles, ele nunca deu algo medíocre. Quando ele falou com Noé, ele falou sobre com Noé para construir uma arca que salvaria a vida de 8 pessoas no mundo inteiro. Quando ele falou com Moisés, ele chamou Moisés para levar o povo de Deus do Egito para a terra prometida. Quando ele chamou a Salomão, ele falou, Salomão, você vai construir o meu templo. Cada uma dessas coisas eram coisas grandiosas. E foram dadas extremamente e exclusivamente por Deus. E eu acredito que cada um de nós, quando Deus nos chama, a Bíblia fala especificamente que ele tem um plano separado para cada um de nós. Então, adivinha, não é um plano coletivo que ele tem. Ele não é um plano para a Igreja Cristã Internacional de Maputo. Não é um plano para a Assembleia de Deus, para a Batista Renovada, para a Católica, para a Metodista, para a Ubanda, seja lá qual for a religião. É um plano seletivo e exclusivo para cada uma dessas pessoas. Então, quando ele olha para a minha vida, ele falou, eu tenho um plano exclusivo para a vida do Yuri. Seja sofrimento, seja bênção, seja crescimento, seja talentos. Cada um dos lugares que ele vai entrar ou sair, eu tenho um plano exclusivo para a vida dele. E para você não é diferente. O que Deus tem chamado para fazer e construir hoje? Eu acredito que, sem dúvidas, que eu e você somos chamados para construir a arca. Mas o que é essa arca? Seria o reino de Deus, onde pessoas podem entrar e serem salvas desse dilúvio. Fomos chamados para construir o templo de Deus. O que é o templo de Deus? A casa dele. O reino, o templo dele. Onde sacrifícios podem ser feitos e Deus pode ser adorado. E realmente, sem nenhuma sombra de dúvidas, da mesma forma que Moisés foi chamado, nós somos chamados para guiar as pessoas para a terra prometida. Vamos lá. Vamos. Para tirar elas realmente do Egito, de onde elas estão realmente presas aos seus pecados para chegar na terra prometida. Terceira característica do povo de Deus. Dispostos a sacrificar qualquer coisa. A terceira pergunta que Sambalat faz para o povo de Deus é, será que eles vão oferecer sacrifícios? Uau. Dispostos a sacrificar qualquer coisa. Uma característica que realmente vai separar os homens dos meninos. Ou as mulheres das meninas. De um garoto para alguém maduro. Essa é a realidade. É quem está disposto a sacrificar sua própria vida. O que separa alguém ir para a guerra e não ir para a guerra, quando alguém está preparado para ir, é alguém que está disposto a morrer. Vamos lá. Eles não vão mandar crianças para a guerra. Você não vê crianças lá de 6 anos entrando no exército ou na SWAT. Ou então no Caveira. Em forças especiais. As pessoas que realmente fazem a diferença. Um grupo de 6 pessoas que entra dentro de um acampamento de 1000 soldados e vão lá e destroem tudo. Sozinhas. Não tem nenhuma criança ali no meio. São pessoas que são maduras, estão dispostas a sacrificar qualquer coisa. Sacrificar tudo para ver a missão sendo cumprida. Muitas vezes, tudo que é necessário, que você e eu precisamos abrir mão, na verdade, muitas vezes não são empregos. Não são amizades, talvez nem mesmo relacionamentos. Talvez a coisa que você precisa abrir mão é de se portar tanto como as pessoas te veem. Ou então abrir mão de um sonho que você tinha. Talvez não seja o sonho de Deus, e tudo bem. Ou então abrir mão, talvez, de ter aquela paz no seu relacionamento com a sua família. Porque talvez aquela paz signifique que você não possa mais pregar para eles. Ou mostrar o pecado no coração deles usando a Bíblia. A Bíblia fala e deixa bem claro para que Jesus veio na Terra. Ele fala, vocês acham que eu vim para trazer paz? Quando começa a ler aquela escritura, já me deixa muito confuso. Eu falo, caramba, nossa, Jesus Cristo falando isso. Ele fala, não, vim para trazer um fogo consumidor. Ele fala, uma casa onde tem 5, 2 vão ficar contra 3, 3 vão ficar contra 2. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. O que isso significa? Significa que as pessoas, na verdade, vão ficar uma contra as outras. A Bíblia fala que quando Jesus pregou, ele dividiu opiniões das pessoas.
Qualquer coisa que é revolucionária, ela divide opiniões. Não tem nada que vai trazer uma mudança efetiva no mundo que não divida opiniões. Pensa nisso, política. Certo? A gente tem de esquerda e direita. Por quê? São opiniões que podem mudar realmente a direção do povo inteiro. Pense em Lincoln, quando ele falou da independência dos Estados Unidos. Pessoas ficaram divididas. Algumas queriam realmente a independência, outras não queriam. Malcolm X, quando falou lá nos Estados Unidos para parar a escravidão. A mesma coisa, alguns queriam, alguns não queriam. Dividiu opiniões. Da mesma forma, Jesus Cristo, quando veio pregar, aconteceu a mesma coisa. Então, se eu e você decidimos pregar a mesma mensagem, o que vai acontecer? Todo mundo vai te amar? Fala, nossa, que incrível, a Tânia está pregando para mim, ela mostrou o meu pecado, eu estou animado com isso. Muito obrigado, Tânia. Isso é incrível. Não. Da mesma forma, quando Jesus pregou e as pessoas foram contra ele, também vai acontecer com a gente. A Bíblia fala que o mestre, o escravo, o servo, não é maior do que o mestre. Então ele fala, se eles me rejeitaram, eu também vou rejeitar vocês. Se eles aceitaram minhas palavras, também vão aceitar de vocês. Mas se eles me crucificaram, também a gente pode entender que também vamos ser crucificados. Isso é uma verdade absoluta da Bíblia, que mostra que a gente tem que seguir os mesmos passos. Jesus, sendo perfeito, ele foi crucificado. Eu não sou perfeito. E você tem que se perguntar a si mesmo, o que você ainda tem segurado e não está disposto a abrir mão hoje? Vamos para Isaías, capítulo 6, versículo 5. Vamos. Eu amo a escritura porque é quando Isaías recebe seu chamado para o ministério. E é realmente incrível. Nós hoje vamos poder dar uma olhada um pouco mais profunda na escritura. Isaías capítulo 6, a gente vai ler o versículo 5. A Bíblia fala, só para dar um pouco de contexto. Desculpa. Aqui, Isaías está lá, ele começa a ver, ele fala que ele vê Deus assentado no trono. Isso por si só já é uma visão muito doida. Eu não sei se, como ser humano pecaminoso que eu sou, eu não sei se eu gostaria de ter essa visão, que provavelmente eu morreria. Não provavelmente, certamente. E aí ele fala que ele vê também os anjos e arcanjos colocando as asas em frente aos seus rostos. Que significa que até mesmo eles não queriam olhar. Ele fala, não, ele é muito santo. E fala que eles proclamaram, santo, santo, santo. E aí ele vai lá, ele chega na conclusão absoluta que ele fala, olha, teve certeza que ele morreria. Ele falou, ai de mim, porque eu sou um pecador. Mas vamos ler aqui o que ele fala, no versículo 5. Fala, então eu gritei, ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida. E o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Uau! Então ele fala que esse anjo veio dos céus trazendo brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías e fala, Isaías vai lá e ele fala para o anjo, o anjo fala para Isaías, olha, não tema mais, porque agora não apenas tudo que está acontecendo, você não vai morrer, mas não apenas isso. Agora o que vai acontecer com você é que a sua culpa vai ser removida e o seu pecado vai ser perdoado. E aí Deus, nas alturas, pergunta para ele e para Isaías, a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Quem está disposto a abrir mão de tudo pelo meu nome? Isaías responde cheio de coragem. Antes, o mesmo Isaías estava com medo, falando, ai de mim, eu vou morrer. Eu vou ser destruído agora porque meus olhos viram o Rei. Agora Isaías, cheio de coragem, depois de ser purificado por Deus, ele fala, envia-me a mim, eis-me aqui. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que, muitas vezes, o que nos impede de dar todo o nosso coração, de realmente querer nos sacrificar, estar disposto a abrir mão de tudo e de todos para poder seguir a Deus com todo o nosso coração, é o nosso pecado. Uau. O nosso pecado vai impedir de sacrificar a nossa própria vida. O porquê de Isaías está com tanto medo de sacrificar a si mesmo, fazer todas essas coisas, por quê? Porque pecado estava dentro do coração dele. Ele entendia, ele falou, olha, eu tenho pecado, eu sou impuro,
Mas não apenas isso, até mesmo o povo que eu moro, eu vivo com eles, também são impuros. E aí Deus fica, não se preocupe. É incrível que a gente vê de novo essa realidade em Isaías, mais tarde, capítulo 58 e 59. Ele fala, olha, eu posso salvar você. O meu sangue vai te purificar. E ele traz essa brasa viva do altar e toca na boca de Isaías. E aí Isaías pode responder cheio de coragem, começa a pregar. Vamos lá, Yuri. A quarta característica e penúltima característica. Obediência sem demora. Sambalat, ele vai lá, ele fala para eles, a quarta coisa que ele fala, irão terminar a obra e construir as muralhas em apenas um dia. Agora, voltando para Isaías, que a gente acabou de ler, a palavra eis-me aqui, envia-me a mim, é uma palavra Inani. Ou Inani. Significa eis-me aqui, envia-me a mim. E é mostrada 17 vezes através da Bíblia inteira. Mas ela é usada como resposta por apenas 6 pessoas. Abraão, Samuel, Isaías, Ananias, Jacó e Moisés. Todos os grandes nomes da Bíblia. Pessoas que obedeceram sem demora. Todos eles, quando Deus chamou eles para poder abrir mão de tudo, fazer as coisas, eles responderam sem demora alguma. Vamos lá, Yuri. Envia-me a mim, eis-me aqui. Prega, irmão, prega. Então, isso é incrível, porque qual que é a decisão que você precisa tomar hoje? Qual que é a decisão que você precisa se levantar e dizer, envia-me a mim? Qual o pecado que você precisa se arrepender? A palavra Inani tem muitos significados, entre eles fala que é uma firme resposta aos chamados de Deus. Então você está disposto a ser firme nas suas decisões? Não tomar uma decisão hoje e depois muda, mas tomar uma decisão hoje e durar para sempre. A gente vê isso em Lucas capítulo 14, que fala o cálculo de custo de um discípulo, o custo da vida de um discípulo. Então a Bíblia fala que se você quer viver como discípulo, como cristão, não é só viver e ir pelas vibes de um... Não. Você tem que sentar e calcular o custo. Ela fala, você não vai sentar primeiro para ver se com o que você tem pode terminar a construção. Então o que significa? Que Deus não quer que você se torne um discípulo por 1 mês, 2 meses, ou durante 1 ano, ou então enquanto você era jovem, tinha mais tempo. Não, mas durante a sua vida inteira. Sim. Também não apenas isso. Ele mostra também que essa escritura em Enani é uma palavra usada no exército também. Que é uma palavra de prontidão. Eu estou disposto a sacrificar qualquer coisa. É uma palavra usada para alistamento no exército. Então eles falam, eis-me aqui, eu quero ser alistado. Eu quero ir para a guerra. Mas agora, qual que é essa prontidão? Está disposto a ter uma obediência sem demora para construir um reino em um só dia. Vamos lá para Hebreus 11. Vamos, Yuri. Só para terminar esse ponto. Meu Hebreus 11, ele está, me fala Pocket Edition, né, um modo portátil. Pocket Edition, edição de bolso. Uau. Ah. Então, em Hebreus capítulo 11, a gente vai ler o versículo 8. Interessante, não quero segurar só a página, né? Vou pegar a Bíblia inteira, senão fica estranho. Hebreus capítulo 11, versículo 8, olha o que a Bíblia fala. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha isso, fala que Deus chamou Abraão, falou, olha Abraão, você tem que ir para esse lugar, fazer isso, aquilo, outro, e fala que ele obedeceu e começou a se movimentar. Ele não esperou um sinal de Deus. Muitas vezes é desafiado e fala, não, vou orar para Deus para ver se é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se arrependa, caso você esteja esperando, esse é o sinal. Então a obediência vem com movimento, não fica estático. Não é obediência parada, eu estou obediente aqui parado. Imagina, falar, sua mãe chegar para você, vai lá lavar a louça, você fica lá sentado. Mas não, mas eu estou obedecendo. Vou obedecer a minha mãe. Estou aqui sentado, parado, sem movimentar. Ou então alguém no seu trabalho dá uma direção para as pessoas, pessoa parada. Mas você fala, não, mas no meu coração eu sinto que eu vou obedecer. Eu sinto que eu quero obedecer você tanto. Eu acho que ninguém gostaria dessa ideia. Assim, a quinta e a última característica do povo de Deus. Levanta os recursos das cinzas. Então, porque a última coisa que ele fala, Sambalat, na quinta coisa que ele fala, será que vai ser possível para eles citar das pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Porque ele olha para aqueles recursos e fala, eles não vão conseguir construir um muro, porque é só ruínas. Vamos voltar lá para Neemias capítulo 4, vamos ler o versículo 6.
Como eu disse para vocês, é muita coisa dentro de versículo por versículo desse capítulo. Então, falei, se eu fosse fazer uma série em livro de Neemias, seria impossível. Ficaria o ano inteiro. Pregue. É melhor pregar de vez em quando, assim, e picado, que aí vai. Mas Neemias capítulo 4, a gente vai ler o versículo 6. Olha o que a Bíblia fala. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quanto tempo eles tiveram? Um dia. Ao redor da cidade inteira, eles construíram metade do muro. Mas se estivermos unidos, vamos poder ter exatamente o que é necessário. Que ele fala o porquê que eles conseguiram construir tudo isso. Que ele fala, porque todo o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então não era o líder que estava dedicado ao trabalho, não eram os amigos do líder, ou então não era apenas o povo, os membros e o líder estava lá sentado. Ele fala que o povo inteiro estava dedicado a um só objetivo, que era reconstruir o reino de Deus. Para que isso aconteça, a gente precisa ter o mesmo foco. Precisa estar totalmente focado. Olha o versículo 14, no mesmo capítulo. Fala assim, versículo 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Uau! Então, é isso. Eu acredito que Neemias olhou para eles, porque depois Sanbalat e Tobias começou a tentar amedrontar eles, falar: olha, a gente vai destruir, vamos atacar vocês enquanto vocês estão reconstruindo o muro e vocês todos vão morrer. E aí Neemias vê a situação do povo, ele fala: preciso encorajar eles. E como que ele encoraja eles? Lembrando pelo qual a razão que eles estavam fazendo tudo isso. Ele fala: lutem, continuem na batalha, porque vocês sabem que estão fazendo isso pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelos seus pais, seus irmãos, suas irmãs, pelas suas mulheres, suas esposas. Vocês estão fazendo isso pela vida deles. Se você não quer fazer isso por si mesmo, faça por eles. Pelas pessoas a qual você ama. Muitas vezes, o seu próprio amor próprio não vai te movimentar a fazer nenhuma coisa. Mas se você olhar e pensar: nossa, na verdade tem pessoas que precisam do meu exemplo. Pessoas que estão me assistindo, estão vendo como eu vivo a minha vida. Elas precisam de um exemplo. Porque se eu não for um exemplo para elas, quem vai ser? Se eu não for exemplo dentro de casa de um cristão, de um discípulo, quem vai ser esse exemplo? Muitos de nós aqui, a maioria, na verdade, são os únicos discípulos dentro daquela casa. Dentro da família. Então agora, se você decidir parar de deixar esse exemplo, o que vai acontecer? Eu acredito que é por isso que Deus vai lá e dá um novo mandamento. Que o primeiro mandamento que ele deu, quando os discípulos perguntam quais são os dois maiores mandamentos, fala: ama o próximo como a si mesmo. Porque ele percebeu que muitas vezes a gente não consegue nem mesmo ter o amor próprio. E depois em João ele dá um novo mandamento, ele fala: um novo mandamento os dou. Amem uns aos outros como eu os amei. O que significa? Significa que não é mais sobre você mesmo, mas é sobre os outros. Filipenses fala a mesma coisa: considera os outros, os interesses dos outros mais acima, mais elevados que os seus mesmos. Isso mostra que não é mais sobre você. Eu estou olhando e eu tenho que olhar para as outras pessoas. Eu quero cuidar das outras pessoas. Eu me importo com a vida das outras pessoas. Então eu quero animar vocês, lembrar vocês pelo qual a gente está lutando. Nós estamos lutando pelos nossos irmãos e irmãs, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos e pelo mundo inteiro. Quem vai lembrar que o povo de Deus luta não pela sua própria glória, mas pela glória de Deus. Em conclusão, o povo de Deus é um povo forte, um povo focado na construção do reino de Deus, um povo disposto a sacrificar qualquer coisa, um povo que obedece sem demora e um povo que levanta recursos das cinzas. Eu tenho um desafio bem simples para vocês. Examine o seu coração e se pergunte: quais dessas 5 características eu tenho deixado de lado? Quais delas eu não tenho realmente aplicado na minha vida? E para Deus seja a glória. Amém.